Então, galera, nessa aula de hoje, de forma experimental, vamos estudar a química. É um experimento demonstrativo de caráter pedagógico, bem simples. É a combustão da vela. Como é que ocorre a combustão da vela? Quais os fenômenos que nós podemos analisar através desse simples procedimento? A vela. O primeiro ponto, o que nós vamos analisar? O que é formado, do que é formado a vela? Aí eu tenho, primeiro, a vela é formada por parafina e um pavio. São esses dois componentes aí que vai formar a vela, né? A parafina é um hidrocarboneto, né, de cadeia longa, e o nosso pavio geralmente utiliza o algodão. O que nós vamos precisar para que ocorra a combustão? Bem, quando eu trabalho combustão, eu vou precisar de 3 ingredientes. Quais são os ingredientes? Eu vou precisar do combustível, eu vou precisar do comburente, que é o oxigênio do ar, e de um calor, de uma energia, né, que vamos utilizar aqui a chama. Utilizei o palitozinho de fósforo, acendi aqui a vela, né? Essa seria a energia que eu utilizei para que ocorresse a combustão, né? Não esquecer, são quantos fatores? 3 para que ocorra a combustão. Primeiro, qual é? Combustível. Eu tenho que ter o combustível. Quem é o combustível nesse caso? É o hidrocarboneto, a parafina, né? Segundo fator, eu vou precisar de um comburente, eu vou precisar de oxigênio para que a combustão ela possa ocorrer, né? Terceiro fator é uma quantidade de energia que eu forneci através do palitozinho de fósforo, né? Eu forneci esse calor, essa energia, para que a vela, né, para acender aí a nossa vela. Um outro ponto importante que nós podemos estar analisando é o formato da vela, né? Olha aqui o formatozinho da vela aqui, né? Virando aqui, ó, ela tem esse formato, né, alongado. Esse formato alongado, né, como eu visualizo ele, né? O que eu posso associar a esse formato alongado da vela? Aí eu vejo, são as convecções do ar que fazem com que essa chama ela fique nesse aspecto alongado, né? A convecção do ar, né, ela sobe e faz com que a chama ela tenha esse aspecto bem alongado. Bem, o outro ponto importante que nós podemos observar é que quando você acende a vela, eu tenho aqui, ó, uma parte líquida, né? A cera, ela fica aqui numa partezinha líquida. A vela em si, ela está no estado sólido. Você forneceu energia, né? O calor pelo pavio é suficiente para fazer com que ocorra a fusão. A fusão é a passagem do sólido para o líquido, é um fenômeno físico, né? Quando o professor fala no derretimento da vela, ela derreteu, a cera derreteu. Esse derretimento é um fenômeno físico, né? É a fusão, né? A fusão é um fenômeno físico, é do sólido para o líquido. Eu tenho fusão. Essa cera líquida em contato com o pavio, né? Ela vai através dos capilares do pavio, né, subindo e entrando em contato com a chama na forma de vapor. O vapor, né, a cera líquida, ela é através dos capilares, né, a tensão superficial dela faz com que ela comece aí a atingir a chama do pavio, e aí eu tenho um vapor, ela já vai passar para o vapor, né, de líquido a vapor. Outro fenômeno físico também estudado, né, os processos de vaporização.
O vapor da parafina é o que faz com que eu tenha a chama, né? Esse aspecto da chama. É a parafina que está sendo aí, né, de uma forma mais simples, ela está sendo queimada. São vapores da parafina. Basicamente são esses os aspectos que nós observamos na vela. Você visualiza aí também aqui, né, no pezinho do pavio, uma espécie, né, de taça. Você observa aqui, ó, quando ela está acesa, ela tem esse aspectozinho aqui, né, como se fosse uma taça. E essa uniformidade aí, ela tem essa total colaboração para que eu tenha, né, a minha chama. Vamos dar continuidade, passando aqui. Um experimento bem comum que nós podemos observar, né? Se eu fechar esse recipiente reduzindo a quantidade de oxigênio, o que vai acontecer com a chama, né? Aí você já tem a ideia, provavelmente ela vai ser apagada, né? O que mantém a chama acesa é o que? É o combustível, parafina, e o oxigênio do ar, né? Eu tenho uma energia, fornecer energia, a vela está aí queimando, os vapores da parafina, muito bem. Se eu reduzir essa quantidade de oxigênio, né, eu já vou ter aí a dificuldade na combustão. Quando a gente fecha a vela, você reduz essa quantidade de oxigênio, porque uma parte vai ser consumida, né, transformando aí em CO2 e água, né, e o CO2 trazendo para o nosso dia a dia é o componente principal utilizado no extintor de incêndio. Por quê? Porque quando você joga o CO2, você basicamente reduziu, né, o oxigênio, fazendo com que eu não tenha mais o comburente, ou seja, o fogo ele vai se extinguir. Então, o CO2 é o gás que é utilizado para apagar o fogo de uma forma, né, mais simples, né? Como é que eu visualizo de uma forma simples? O CO2 é o gás que eu utilizo para apagar o fogo. Pega lá o extintor de incêndio, vê lá os componentes, você vai ver o CO2. Então, ó, em relação ainda à combustão, eu tenho a combustão completa e combustão incompleta. A combustão completa, ela libera gás carbônico e água. A combustão incompleta vai estar liberando ou monóxido de carbono ou a fuligem, que é o carbono em si, né? Só para a gente visualizar, né, através da nossa chama, vamos visualizar aqui a questão da fuligem. Olha só, eu tenho um prato, né, branco. Como é que eu faço para visualizar a fuligem? Eu vou, ó, né, colocar esse prato diretamente aí na minha chama. A fuligem, ó, ela aparece de uma forma imediata. Você vê agora essa mancha preta, que na verdade não passa de carbono, né? Eu vou ter átomos de carbono aí, né, expresso, ou chamado carvão, de uma forma bem mais comum no nosso dia a dia. A fuligem, ela é uma demonstração de combustão incompleta. Se aparece fuligem, eu tenho uma combustão incompleta. Eu vou citar um outro exemplo. Quando você coloca a panela lá no seu fogão, e aí algumas apresentam esse aspecto preto por baixo da panela. Esse aspecto preto também, né, é uma das formas de observarmos a fuligem, o carvão. Quando isso ocorre, eu digo que eu tenho uma combustão
incompleta. O etanol ele é um álcool bastante volátil, é um excelente combustível e eu tenho uma combustão completa visualizada de uma forma bem fácil. Na chama a gente tem aspectos diferentes e intensidade diferente. Na chama da vela é uma outra forma também da gente observar. Você vai ter aqui uma combustão completa e combustão incompleta. Dentro desse mesmo processo você consegue observar e aí, visualizando aí a ideia do gás carbônico, né? Basta eu fechar o recipiente. A partir do momento que eu fecho o recipiente, aumenta aí a concentração de gás carbônico, reduz a concentração de oxigênio e a nossa vela ela tende a se apagar, né? Olha só, né? Tem esse efeito, né? Que é bem visível para a gente. A chama da vela, ela se apagou à medida que eu fechei o recipiente, aumentou a quantidade de gás carbônico. Se a gente alterar, né, retirar os vapores de parafina ao redor do entorno do pavio, é uma outra forma também da gente apagar a vela, né? Quando você retira os vapores de parafina do entorno da vela. Eu vou acender aqui de novo. Opa! Então, se eu tirar esses vapores aqui da parafina também do entorno do pavio, apenas com o ar, eu também vou estar, né, apagando. Visualizando aqui, ó, eu apaguei. Você nota aí que sai uma fumaça. Eu vou só chegar na proximidadezinha. Opa, pegou aqui. É um outro efeito também que eu queria estar mostrando para vocês. Eu não sei se vai dar para perceber essa fumaçazinha que sai na vela. Eu ainda tenho aí não só essa parte do gás carbônico fuligem, mas eu também ainda vou ter vapores da parafina, o que me garante também o acendimento, né, dessa vela. Vou tentar mostrar aqui para a gente visualizar, né? Vou apagar. Ó, eu não toquei o pavio, só com os vapores da fuligem eu consegui reacender a vela, né? Deixa eu tentar, né, fazer aqui de novo aqui. É um outro tópico que a gente vai tentar mostrar para vocês através de uma outra imagem. Pessoal, por hoje é basicamente isso aí. É uma infinidade de experimentos que a gente pode estar fazendo aqui com a vela. Tem hora que eu fico aqui viajando, né? E aí falo várias coisas aí. Na próxima aula a gente dá continuidade, vamos revisar. Basicamente o que eu coloquei para vocês, a ideia da combustão, o que se precisa para se fazer uma combustão, quais os tipos de combustão a gente tem, combustão completa, combustão incompleta, fenômeno físico e fenômeno químico. Fenômeno físico, não há alteração da natureza do material, e o fenômeno químico é aquele que acontece com a alteração da natureza do material. Eu vou ter uma nova substância. Então, basicamente, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês e até a próxima aula. Valeu, um abraço.